Alunos, professor Rubens Miranda. Hoje nós vamos iniciar um novo tópico que se chama radiciação. Nós já vimos a potenciação e agora vamos ver a última operação matemática que vocês irão conhecer, tá? Aqui no ensino fundamental, que é a radiciação. Tá? Nós vamos começar com algumas definições, depois passaremos para algumas propriedades, algumas operações e, no final, uma parte muito importante chamada racionalização de denominadores. Só que a gente vai chegar lá bem devagar, tranquilo, não precisam se preocupar. Então, vamos começar. Antes de mais nada, eu quero deixar claro para vocês o seguinte. Quanto mais vezes você assistir esse vídeo, melhor você vai entender o conteúdo. Tá? Por quê? Porque a matemática é uma ciência de treino. E quanto mais você treina, menos você erra. E talvez você chegue até a não errar, dependendo do tipo de treino que você tenha. Então, por favor, treine bastante. Assista esse vídeo quantas vezes for necessário para entender o seu conteúdo. E sempre lembre-se, em matemática o treino leva sempre ao menor número de erros, às vezes nenhum. Só que, claro, isso depende do seu esforço e da sua dedicação. Vamos a uma definição. A radiciação é a operação inversa da potenciação, nós já vimos isso, né? Assim como a multiplicação, a divisão, a soma e a subtração. Então, a radiciação é inversa da potenciação. Observa lá, a raiz quadrada de 4 é igual a 2, porque 2 elevado ao quadrado é igual a 4. Aí você já vai lembrando daqueles termos, né? Se o índice for 2, ou o expoente é quadrado. Daqui a pouco a gente vai ver o que é esse negócio de índice. Olha lá, raiz cúbica de 125 é igual a 5, porque 5 elevado ao cubo é igual a 125, tá vendo? Então, existe sempre uma lógica, existe sempre um porquê. Mas o que é esse sinal aí antes, né? Essa raiz, esse V estranho com um traço em cima, né? Às vezes tem um número dentro. O que é isso? Isso é uma nomenclatura. Vamos ver o que é. Olha ele aqui, ó. Tá vendo? Numa definição mais ampla, mais geral. A pode ser qualquer número positivo, né, ou negativo, dependendo do índice, a gente vai ver mais tarde. O índice nunca pode ser menor do que 2. Sempre maior ou igual a 2. Tá? Muito bem. Então, vamos ver o que é cada um desses aqui. Primeiro esse, o índice. Tá? Eu acabei de dizer que esse índice não pode ser menor do que 2. Então, ele tem que ser maior ou igual a 2. E depois a gente vai ver até uma particularidade sobre ele. Esse símbolo aí, esse V estranho com traço em cima, é chamado de radical. Tá? A gente já viu ele na definição histórica, não é isso? Muito bem. E o que está dentro do radical é o radicando, e tem que estar sempre respeitando o índice, tá? Para que haja uma correlação entre eles. Lembrando que isso aí tem uma maneira de se ler. Isso aí se lê raiz n de A. Ok? Continuando. Vamos ver 3 exemplos. Tá? Tem 3 exemplos aí. O primeiro exemplo é raiz quadrada de 36 é igual a 6. Então, você observou uma coisa, que não tem nada lá dentro onde deveria haver um índice? Não tem absolutamente nada. Por que não tem nada onde deveria haver um índice? Simplesmente pelo fato de que, quando eu tenho um índice 2, eu não preciso escrever. Observa aqui, olha lá. Quando n é igual a 2, não é comum ser escrito somente a partir de n igual a 3. Você pode ver que está lá, ó, raiz 3 de 64, raiz 4 de 625. Tá vendo? Ó, raiz quadrada de 36 é igual a 6. Por quê? Porque 6 elevado ao quadrado é 36. Outro, a raiz cúbica de 64 é igual a 4. Por quê? Aí o n tem que aparecer, o 3 tem que aparecer, tá vendo? Por quê? 64, porque 4 elevado ao cubo é 64. A raiz quarta de 625 é igual a 5. Por quê? Porque 5 elevado à quarta potência é igual a 625. Agora, nós vamos para a parte operacional. O que é isso? A raiz de um número real. Só que a raiz de um número real,
ela precisa, vamos dizer assim, respeitar algumas regras. Podemos dividir em dois casos, quando o índice é par e quando o índice é ímpar. Então, vamos observar, nós temos dois casos, né? Índice par e índice ímpar. O que acontece quando o índice é um número par? Lembra? Não pode ser zero, zero é um número par. Então, tem que ser 2, 4, 6, 8, 10 e assim vai. Então, se o índice do radical for um número par, então o número dentro do radical possui duas raízes. Raiz é o resultado da radiciação, né? E olha lá, raiz quadrada de 49 igual a mais ou menos 7. Por que mais ou menos 7? Porque 7 vezes 7 é 49 e menos 7 vezes menos 7 também é 49. Então, eu tenho uma raiz com dois resultados. Pode ser mais 7, ou 7, né? Ou menos 7. Então, eu tenho dois resultados possíveis. O que não vai ocorrer quando o índice for ímpar. Porque se o índice do radical for um número ímpar, então o número dentro do radical possui uma única raiz. Ou seja, eu não posso ter duas raízes. Observa aí. A raiz cúbica de menos 8 é igual a menos 2. Por quê? Porque menos 2 elevado ao cubo é igual a 8. Né? No caso, menos 8. Tá? Então, o que acontece? Eu não posso mudar isso. Tá? Então, se tiver um índice ímpar, a raiz é uma só. Se tiver um índice par, né, 2, 4, 6, 8, 10, sei lá, aí eu vou ter dois resultados. Então, relembrando, índice par, dois resultados. Índice ímpar, um único resultado. Ok? E agora vamos passar para alguns exercícios. Um lembrete importante. Copie no caderno, faça e envie no grupo de sua turma. Se você tiver alguma dúvida, é só sinalizar no grupo, ok? E estes são os exercícios. Tá bom? Copie exatamente como está aí. Bons estudos para vocês.